Boa noite a todos. Então vamos dar início à nossa reunião. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos nesta segunda-feira para refletirmos a respeito da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, do valor da educação para a transformação da nossa vida, para a transformação do nosso olhar, que a partir dessas reflexões possamos, de alguma maneira, compreender melhor o mundo que nos cerca, compreender melhor as pessoas e, principalmente, compreender melhor a nós mesmos, pois todos somos seres em evolução que muito precisamos de nos conhecer a fim de nos melhorarmos, e que assim seja. Pessoal, se por acaso o som estiver alto demais ou baixo demais, faz a gentileza de avisar, tá? Porque aqui a gente fica muito próximo da caixa de som e a gente não tem essa certeza, essa ideia, tá? Então avisa aí pra gente se estiver muito alto ou muito baixo. Bom, hoje o tema que nós vamos discutir é o segundo capítulo do livro O Mestre na Educação, que foi escrito por Pedro de Camargo. É um autor espírita, aí do início do século passado, talvez das primeiras décadas, 30, 40, que foi um divulgador do Evangelho e principalmente da transformação interior que o Evangelho proporciona nas pessoas. Então Pedro de Camargo, que assumiu o pseudônimo de Vinícius, ele escreveu vários livros na seara do mestre, e a partir desses livros fizeram um compilado de vários deles num livro muito fininho, dessa grossura, não tem ele aqui para mostrar para vocês, mas um livro chamado O Mestre na Educação, que é um livro muito fininho, muito pequeno em termos assim, de volume, mas muito grande em significado, que mostra a necessidade, a importância da educação evangélica, apresenta Jesus como um pedagogo nato, que a todo momento sua mensagem foi importante para a transformação do espírito humano. Então, nós vamos pegar esse segundo capítulo e vamos discorrer a respeito disso, ok? Esse livro, O Mestre na Educação, eu não tenho para mostrar para vocês. Aqui eu só peguei imprimi algumas páginas, né? E trouxe aqui para me apresentar, para estudar de maneira prévia. Mas se alguém quiser ver esse livro, é só nos jogar no Google, né? O nosso oráculo que sabe tudo no século XXI, o Google. Só jogar lá, O Mestre na Educação PDF, ok? Que você vai baixar o livrinho completo para você ler, se você tiver interesse, tá bom? Então nós vamos falar do capítulo 2 desse livro. E o capítulo 2 está intitulado assim, ó, A Obra Messiânica, ou seja, do Messias. A obra messiânica de redenção é obra de educação. Então a gente vai começar tentando analisar esse título do capítulo, a obra messiânica, o objetivo do Cristo quando esteve aqui reencarnado, o objetivo dele, né? A obra da redenção, a redenção no sentido de transformação, ok? A redenção tem esse sentido também dentro da teologia, que é transformação, ok? Resgate da condição humana. Nós sabemos que a gente é criado à imagem e semelhança de Deus. A gente traz em nós, né, toda a lei de Deus em nossa consciência. Só que é claro que para atingir isso a gente vai passar por várias
escolas. Bom, quem foi então Pedro de Camargo? Só para a gente definir isso melhor. Foi um educador espírita. Aqui nós não estamos falando de um livro psicografado. Foi uma pessoa que estudou bastante o Evangelho do Cristo e encontrou no Evangelho vários ensinamentos relacionados à educação e divulgou isso durante toda a sua vida, tá? E publicou depois vários livros, dentre eles o Mestre da Educação, que é o capítulo 2 que a gente vai discorrer, né? Bom, qual que é o objetivo do livro? Primeiro, o objetivo do Mestre da Educação é mostrar que a educação do espírito vai ser a chave para a gente buscar, né, aquilo que a gente precisa muito, que é nos conhecer. A partir do momento que eu começar a desenvolver as minhas virtudes, os meus valores, a partir da educação, e é claro que a gente vai dar uma ideia de educação muito diferente daquela que a gente vê muitas vezes aí na televisão, na mídia de uma maneira geral, tá? Mas a partir dessa educação o espírito se transforma, ele conhece a si mesmo, e isso vai ser fundamental para aquilo que a gente tanto fala aqui na Casa Espírita, que é a tal da reforma íntima. A tal da reforma íntima que é tão difícil de ser praticada. A tal da reforma íntima que é um processo tão lento que às vezes a gente nem percebe. Então a educação é peça-chave para a gente nos conhecer a nós mesmos, né? E depois para a gente trabalhar a nossa reforma íntima. E a gente vai falar mais da reforma íntima. Na verdade, reforma íntima é um tema tão importante que aqui na Casa Espírita sempre se está falando sobre ela. E é um tema complexo e bastante complicado também, mas que acontece, e a gente querendo ou não, ela vai acontecer de maneira muito lenta na vida da gente. Essa busca do ser humano de bem que a gente sempre tem que estar buscando a todo momento. Bom, então vamos começar a entender o capítulo 2, que é esse capítulo que eu li, né? Qual que era a missão de Jesus? Se a gente puder resumir em poucas palavras, qual que seria a missão de Jesus aqui na Terra, quando esteve aqui encarnado? Se pudéssemos resumir em algumas palavras, quem gostaria de ajudar aí? Aprender ou nos ensinar, né, como amar. E amar não só aqueles mais próximos, ou seja, do convívio familiar, mas todos, sem distinção, ou seja, o próximo, aquele que está do nosso lado, né, seja por algum motivo, um amigo, um companheiro de trabalho. De certa forma, Jesus veio para nos ensinar a amar. E ensinar a amar, vocês vão ver que tem muito a ver com aquilo que a gente acredita ser, né, a educação no seu sentido mais profundo, o sentido de transformação, de redenção, que possa nos melhorar, para que nós nos conheçamos a nós mesmos e principalmente para que aconteça na gente a tal da reforma íntima, que a todo momento a gente está falando. É uma coisa complicada, mas que devagarzinho a gente vai, né? Bom, ainda falando da missão de Jesus, a gente pode resumir essa missão de Jesus se a gente lembrar da prerrogativa do pronome de tratamento que Jesus assumiu para si mesmo. Jesus poderia ter sido chamado, né, de curador, de filósofo, de profeta, mas ele assumiu somente uma prerrogativa, um pronome. Qual foi o pronome que ele quis assumir, o título que ele quis assumir? Mestre. Muito bem. Ele falava, bom é o Pai que está no céu, eu não sou tão bom. Mas algo ele assumiu, que seria o mestre.
O mestre no sentido de ensinar, no sentido de educar, porque o mestre no sentido que ele pode ser crucial, ele pode ser peça-chave para a transformação daquele que está em contato com ele. E durante a vida, nós vamos passar por experiências diversas de mestre. Você queira ou não, você vai ser muitas vezes mestre daqueles que estão no seu convívio, de alguma criança, de um parente, de um amigo. Então, o papel do mestre é um papel extremamente digno. Tão digno que Jesus assumiu esse papel quando aqui esteve. Poderia ter assumido vários outros, mas assumiu o papel de mestre, né, para colaborar com o processo de educação da terra. Bom, e a pergunta agora é: como que Jesus atuava? Quem poderia me ajudar? Como atuava Jesus? Ele assumiu o título de mestre. Sim, então quer dizer que o mestre educa, o mestre ensina, o mestre proporciona algum tipo de reflexão naqueles que ele tem contato, seja numa escola, seja numa família, seja no ambiente de trabalho, seja no meio da rua. Mas como que trabalhava Jesus? Ele atraía um grupo de pessoas simples, né, daquela época, gente muito simples, gente que vivia uma vida muito simples, regrada de costumes da época, muita tradição, muita coisa cultural, muita coisa assim de pequenas aldeias. A gente imagina que aquelas cidades lá da Galileia eram grandes, gente, é coisa assim de aldeias, de 50 casas, 100 casas. O próprio Nazaré, onde Jesus nasceu, tinha uma aldeiazinha pequena, um povoado. Isso tinha muito costume, era uma vida muito simples. E obviamente Jesus teve que adaptar todo o seu palavreado, toda a sua forma de se expressar, todo o seu conhecimento ao conhecimento que tinha naquela época, a cultura daquela época, a maneira com que as pessoas se comunicavam naquela época. E aí é claro que ele usava muitos exemplos com pessoas simples, com muita paciência, né? No sentido de sempre estar proporcionando reflexões nas pessoas, principalmente situações do cotidiano delas. Ele ensinava através de parábolas. E aí hoje a gente conhece as várias parábolas que foram contadas há mais de 2000 anos e que ainda nós estamos compreendendo. Olha só, muitas vezes a gente pode escutar o questionamento, né? Alguém questionar se Jesus era ou não o Messias, se Jesus veio ou não. A maior prova, pelo menos para mim, a maior prova da sua presença, da sua envergadura moral, é justamente a complexidade das suas palavras, mas ao mesmo tempo muito simples para aquela época e até hoje extremamente complexas. Basta ver que hoje grande parte dos estudiosos do espiritismo e de outras religiões também, os padres, pastores e vários outros, né, se debruçam no Evangelho e descobrem coisas assim que nunca tinham descoberto. Por quê? Porque Jesus conseguiu sintetizar ensinamentos de vida em palavras simples, que poderiam ser interpretadas de uma maneira simples, que proporcionavam reflexão, mas também que guardavam muitas mensagens para que no momento certo fossem melhor interpretadas. Olha que bacana.
Exato. Exato, a palavra dele era para todos, né? É claro que é o seguinte, aquele ensinamento inicial do Cristo, a missão dele, inicialmente ficou ali naquela região, que estrategicamente foi escolhida principalmente por acreditar num Deus único, né? Mas que depois, a partir da sua morte, que chamou muita atenção, tornou-se algo assim muito relevante para aquela época, tocou várias pessoas que continuaram o seu trabalho e que depois foi ampliado a partir do momento que o Império Romano aceitou aquela religião como a religião predominante. E aí a ideia do Cristo, toda a obra da vida dele foi divulgada para todo mundo, né? Ou seja, eu acho que nisso tudo a gente pode ver muita estratégia, né, do Cristo mesmo, governador espiritual da terra. Bom, basta a gente ver, para a gente sintetizar o que a gente está falando, a parábola do samaritano. E a parábola do samaritano daria outra palestra também, uma parábola muito bonita, que mostra para a gente a importância das nossas ações. Hoje a gente enxerga assim, mas que naquele momento, talvez não foi tão bem interpretada pela maioria das pessoas, que talvez não aproveitaram tudo aquilo que ele está falando. E vocês querem saber de uma coisa interessante? Hoje a gente vê muita discussão por religião. Será que o mais importante é realmente a religião que você tem? Ou o que você proporciona para o seu próximo? O samaritano não tinha religião. O samaritano era considerado uma pessoa fora da religião daquela época, mas foi quem ajudou naquele momento alguém desfigurado que ele nem conhecia, que Jesus na ocasião exemplificou como próximo. Ou seja, algo há 2000 anos atrás a gente ainda está entendendo e a gente ainda está tentando colocar em prática. Olha só, de certa forma a gente ainda está compreendendo. Bom, agora a pergunta passa a ser: o que é educar? Educação, a gente está falando de educação, principalmente considerando a educação a partir do Evangelho, a partir da transformação interior. Mas o que seria educar? Olha, para a gente entender bem o que é educar, a gente tem que desvincular o significado dessa palavra, dessa ação, com a ação de ensinar. Porque muitas vezes o ensinar é confundido com o educar. O ensinar pode fazer parte do processo de educação, ok, mas a educação está mais à frente, conforme a gente vai exemplificar então. Olha só, ensinar está muito relacionado com a instrução, que é o ato de alimentar o seu cérebro, alimentar o seu intelectual com algo proveitoso, que vai te proporcionar, por exemplo, conhecer algo de uma profissão, saber fazer algum ato específico de uma profissão. Isso é ensinar. Alimentar o intelecto. É importante aprender a fazer as coisas? É importante demais nas nossas vidas. E até mesmo você, como profissional, vai precisar a todo momento estar se instruindo. Não só depois que você forma. Se você se formou, você vai entender, você vai ver que você vai ser sempre um eterno estudante. Principalmente no mundo dinâmico que muda a todo momento, como é o nosso. Você sempre tem que estar adaptando. Nós, de uma maneira geral, temos que estar adaptando a todo momento. Então a gente sempre vai estar nos instruindo também. Só que a educação vai mais além. A educação considera toda a transformação interior. E a todo momento nós estamos nos transformando. Estamos aprendendo.
no sentido de estarmos desenvolvendo valores, virtudes. Vamos deixar isso mais claro? Imagina que você vai fazer uma disciplina de graduação. Você vai fazer uma disciplina que arranca os cabelos de muita gente. Cálculo diferencial integral. Você vai se instruir, você vai ser ensinado a partir dessa disciplina muito. Você vai aprender operações matemáticas complexas, né, El? Operações matemáticas complexas que vão te auxiliar muito na resolução de vários problemas que você vai fazer. Problemas relacionados à sua profissão. Mas a partir do momento que você desenvolve raciocínio lógico, capacidade de colaboração com os colegas, proatividade, criatividade, sacrifício, desprendimento, resiliência, porque aí você vai tomar paulada, você vai levantar a cabeça, porque a vida proporciona isso para a gente todo dia. De alguma forma a gente cai, a gente tem que levantar a cabeça, e eu estou aprendendo isso fazendo uma disciplina. O professor talvez não está me ensinando cálculo, está me ensinando a resolver operação matemática, mas para a vida eu estou aprendendo a ser resiliente, a fazer sacrifício, a perder noites de trabalho, noites de sono, para me poder me superar. E a vida é uma superação. Então, a partir do momento que eu vou me comprometendo com o que eu estou propondo, com o que eu estou estudando, com alguém que está me ajudando nesse sentido, eu vou também me educando. Entendeu? Então, a instrução, sim, ela é importante. Você vai fazer um curso, nós como pais, a todo momento nós estamos instruindo nossos filhos, sim, o que fazer, o que não fazer, o que pode acontecer, mas muitas vezes, para que haja realmente educação, vai ter que ter transformação daquela pessoa. E, obviamente, para que essa pessoa seja também transformada, ela deve estar aberta a isso. Todos nós, se queremos mudar, temos que estar abertos à mudança. Senão, nós não vamos mudar. Pensa para você ver algo que você está tentando mudar em você há muito tempo e não consegue. Eu tenho várias dessas coisas que eu poderia exemplificar para vocês, no meu íntimo. Que difícil que é, às vezes, a gente mudar o nosso procedimento, mudar a forma de pensar, mudar a forma de enxergar as pessoas. Gente, não está muito alto, não? Se tiver alto, fala para a gente diminuir um pouquinho ali, tá? Mas é muito difícil, né? Pedro mesmo tinha uma mensagem: aquele bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas aquele mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Olha que difícil. Então, se educar, nós também temos que estar abertos à mudança, porque se não tivermos abertos à mudança, eu posso ler 100 vezes a mesma coisa e fazer errado depois, e fazer diferente daquilo que eu estou acreditando que é o correto. Até que algum comentário, alguém quer acrescentar alguma coisa, alguma pergunta? Bom, então continuando aí, a gente vai citar a definição do Pestalozzi. Pestalozzi foi um pedagogo suíço que propôs aí novas teorias aí para a pedagogia mais moderna e que influenciou muito o próprio Allan Kardec. Allan Kardec era um pedagogo também que vinha da escola de Pestalozzi, que tratava dos princípios de Pestalozzi. Bom, ele define o seguinte: educação é o desenvolvimento harmônico de suas faculdades. Harmônico. Tem que haver harmonia nas faculdades. Não basta a gente desenvolver algo e esquecer outra virtude e outro valor para trás. É ideal que haja um desenvolvimento harmônico das coisas. É um processo lento que nós vamos melhorar, mas é obviamente que a gente tem que melhorar como um todo. Eu não posso só
querer ser mais paciente se eu não levar também a resiliência, a proatividade, a capacidade de relacionamento e principalmente a capacidade de entender meu irmão, que é uma pessoa em evolução, que erra pra caramba, assim como eu também sou uma pessoa em evolução, que erro pra caramba. A compreensão é fundamental para que haja a educação, a compreensão do próximo e principalmente a compreensão de nós mesmos. Bom, essas faculdades, virtudes, valores já estariam em nós em estado latente, conforme sugerido por Vinícius Pedro de Camargo, né, que escreveu esse capítulo que nós estamos conversando. É como se nós já tivéssemos a sementinha em estado latente, é como se falasse em estado adormecido. Se a nossa consciência contém além de Deus, provavelmente todas essas virtudes, todos esses valores que nós temos que desenvolver a partir do processo de educação, está na gente, está em nós. Então a pergunta passa a ser: como que nós vamos desenvolver isso então? Como é que nós vamos cultivar essa sementinha? Como é que nós vamos regar, colocá-la na terra, cuidar dela para que ela cresça e me dê bons frutos? Como é que eu vou fazer isso? Olha, eu vou ter que me esforçar muito. Com certeza eu vou me esforçar muito. A vida vai me proporcionar vários desafios. Você pode chamar de problemas, você pode chamar de outra coisa, mas a vida vai me proporcionar desafios para que eu vença e me supere. A partir do momento que eu estou passando por uma situação desafiadora, que eu estou me superando, eu estou aprendendo a ser mais alguma coisa, mais virtuoso, mais resiliente, mais paciente, mais proativo, com maior capacidade de entender o meu irmão, mesmo porque eu estou vendo que eu também estou na mesma barca. A partir do momento que a gente vai se educando, vai tomando consciência de nós mesmos, do nosso papel, das nossas relações, a gente vai passando a entender melhor o próximo. E vai passando a entender melhor algo muito ruim que todos nós carregamos, que é o egoísmo. Como que o egoísmo sempre está do nosso lado, quer queira, quer não, nós que estamos matriculados nesse planeta chamado Terra, carregamos um pouquinho desse egoísmo. Mas como nos desvencilhar dele? Difícil, hein? Isso sim é complicado. Bom, os valores humanos devem ser então cultivados, tendo como base o exemplo. Gente, nós podemos falar 1000 vezes, podemos chamar atenção, ficar bravo, né? Quem é pai sabe muito disso, quem é mãe sabe disso. Muitas vezes vai ser o exemplo mesmo que vai ser transformador. A partir do momento que a gente passa a educar com exemplo, aquilo ali cai como uma luva para aquelas pessoas que estão vendo aquilo ali e também para espíritos desencarnados que podem estar ali naquele momento com aquela obsessão. A partir do momento que você passa a perdoar uma pessoa que te fez mal, por exemplo, aqueles obsessores que estão ali naquele processo, quanto em cima de você ou em cima daquela outra pessoa, são também de alguma maneira tocados. Então o exemplo é bom para a pessoa, mas principalmente para a gente. Obviamente que não é tão fácil assim a gente dar exemplo, é o tipo da coisa, é fácil demais falar. Mas como que é difícil a gente proceder de maneira assim
exemplar de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com aquilo que está na nossa consciência. A gente também com a vontade da gente, às vezes a gente tem vontade e ainda tropeça, né? Ainda não consegue. Exato. E vocês vejam que a gente caiu de novo no que Pedro falou, né? Aquele mal que eu não quero fazer, esse eu faço, mas aquele bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então a gente entende naquilo que Allan Kardec falava, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega em domar suas más inclinações. Todos nós temos más inclinações. Então a pergunta passa a ser: qual é o esforço que eu faço para me domar essas más inclinações que eu trago, que eu posso trazer dessa vida que eu estou vivendo, de outras vidas? Qual é o esforço que eu emprego para isso? E aí a gente cai na reforma íntima. Tudo isso tem a ver com a reforma íntima, que tem a ver com o conhecimento de si mesmo, que tem a ver com a autoeducação. Está vendo que está tudo amarrado. Bom, até aqui algum comentário, alguma coisa que queiram acrescentar, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Bom, Pedro de Camargo, o autor desse livro, que tem esse capítulo que a gente está conversando hoje, ele afirma que somente pela educação resolveremos nossos problemas. Gente, em relação à política, em qualquer nível que esteja, nível estadual, federal, municipal, o que tem que mudar não são os políticos. Os políticos são pessoas como todos nós que erram, acertam mais do que erram, como todos nós também, mas que erram. Pode entrar o lado A ou o lado B, a direita ou a esquerda, vão sempre falhar porque são seres humanos. Então o que tem que mudar não são políticos, o que tem que mudar seriam todos nós, no sentido de educação. Então Vinícius, nesse sentido, ele está certo. Só que quando ele fala educação, nós entendemos educação como a mudança interior. Muitas vezes, quando se fala da educação brasileira, nós estamos medindo indicadores do ensino brasileiro. E muitas vezes nós caímos no erro de comparar crianças brasileiras com criança da Finlândia, onde em grande parte do ano a criança não pode sair na rua porque está frio demais. Onde o frio chega a ser deprimente. E as pessoas querem sair de lá por esse motivo também. Então não dá para comparar, porque são situações diferentes. Educação vai muito além de que simplesmente fazer prova de matemática ou de português, embora provas de matemática e português reflitam também a capacidade de educação, a capacidade, o cuidado que os pais e que a escola, que os professores têm com aquela criança, embora reflita isso, mas não pode ser só isso. Bom, então com base nisso, sim. Se faz na frente das pessoas. Um dia eu vi uma comparação do que era ética e o que era moral. Ética é a gente fazer certo na presença, na vista dos outros. E moral é quando a gente faz certo, age quando a gente está sozinho. Inclusive dentro de um banheiro, quando a gente vê um papel no chão e a gente cata. São valores morais. E ninguém está vendo o que você está fazendo. Exatamente. Tem uma... São valores que você faz independente se você está com um monte de gente, se você está no relacionamento ou se você está sozinho. É uma conduta que você sabe que não precisa de plateia, mas que você age corretamente. Como o som aqui talvez não chegue aí atrás, né, por causa dos ventiladores, é complicado escutar. Ela está falando uma coisa muito importante, né, que muitas vezes
A gente vai ser testado mesmo se a gente é educado para aquilo que a gente acredita quando a gente estiver sozinho. Inclusive, tem uma filósofa, hoje ela é muito conhecida e eu indico muito, fortemente, aqueles que puderem assistir uma palestra dela, que é a professora Lúcia Helena Galvão, uma filósofa que fala exatamente isso aí. E é claro que ela conta isso através da filosofia, através de histórias, é muito legal, muito bacana. Obrigado. Então a pergunta é, quem são os responsáveis pela educação? E aqui nós não estamos falando educação de crianças somente, educação de crianças também, mas educação dos adultos, educação de uma maneira geral. Quem são os responsáveis? Dentro da família, no trabalho, na rua? Quem são os responsáveis pela educação? Será que é o professor? Se eu não tenho tempo, eu vou botar na escola, lá educa. É assim? Bom, educação é um processo complexo que todos nós vamos acrescentar alguma coisa naquele educando, desde que o educando esteja aberto a isso. Quando a gente fala em criança, nós estamos falando principalmente crianças até os 7 anos, estão muito abertas à modificação do seu caráter, dos seus valores. Então é um período assim que você tem que cuidar muito bem até os 7 anos, porque vai mudar muito o caráter dessa criança. Mas de uma maneira geral, todos são responsáveis pela educação de crianças ou de qualquer outra pessoa. Todos são responsáveis. Na rua, a criança está aprendendo, está desenvolvendo valores? Sim. É claro que hoje, a forma com que as crianças passam o dia a dia, principalmente nesse período de pandemia, é muito diferente do que eu vivenciei quando eu era criança nos anos 80, onde a vida me proporcionava muita situação para mim ser mais paciente, mais resiliente e levantar a cabeça todo dia. Se eu apanhasse na rua, eu apanhava em casa. A situação era outra, porque minha mãe interpretava que eu tinha caçado briga na rua, o que hoje eu vejo com muito bons olhos. Então a questão mudou muito, principalmente para as crianças, mas de certa forma todos são responsáveis. A criança vai ser educada na escola? Sim, porque lá ela está se relacionando com os colegas. Eu acredito que o problema maior da pandemia para a educação seja ela ter tirado das crianças, tirado de nós a nossa capacidade de se relacionar, de ver no dia a dia, de conversar, de se ajudar. Isso foi o principal mal. Embora pelo lado da proatividade, ela contribuiu bastante. Porque a proatividade é muito importante para o estudante hoje, ele tem que aprender a ser proativo. A pandemia serviu para mostrar para ele, para deixar na cara que o estudante é o principal agente da sua transformação, porque antes muitos não encaravam assim. Principalmente estudantes mais adultos, a partir ali dos 14, 15 anos, que já tem mais consciência de si mesmo. Antes disso, é óbvio que há um componente dos professores da família muito mais forte. Então, ainda, conversando sobre essa pergunta, quem são os responsáveis pela educação? Todos. Pais, principalmente, porque são os primeiros, talvez pegam aí uma parcela muito grande, principalmente na primeira idade da nossa vida. Mas também todos aqueles que estão ali na rua, a professora Lúcia também costuma falar que até o padeiro da esquina, o vendedor de picolé da esquina contribui de alguma maneira para a educação. Professores, companheiros de trabalho, oradores, qualquer pessoa que tenha contato com aquele ser. Ok? Então todos somos responsáveis de alguma maneira pela educação. Portanto, todos nós somos responsáveis
E obviamente que nós somos responsáveis pela nossa educação também. A gente tem que estar aberto a mudar. E muitas vezes a gente traz na gente, né, o que muitos chamam de homem velho, ou ser humano velho, que é aquela certeza de que estamos fazendo certo e não queremos mudar. Essa sensação acontece comigo todos os dias. Eu sei que eu tenho que mudar em alguma coisa, mas ao mesmo tempo aparece aquele ser velho, aquele ser antigo em mim que não me deixa mudar. A gente cai de novo, lembra de Pedro, mais uma vez. Bom, Pedro de Camargo, autor do livro, também coloca que lares e escolas devem ser considerados verdadeiros santuários, porque essa é uma missão que é dada à família, aos irmãos, aos pais, seja quem for, e também no ambiente escolar. Vários de nós, principalmente nas idades, né, mais tenras aí, quando mais jovem, vamos ter oportunidade de moldar o nosso caráter, desenvolver valores, virtudes. Na atualidade, muito se sabe e pouco se sente. Outra coisa interessante que Pedro de Camargo defende é algo que a gente percebe claramente hoje em dia, que há 80 anos atrás ele já apontava, que a humanidade sabe demais. Nós chegamos num nível tecnológico absurdo. O nível de conhecimento que uma criança hoje de 10, 12 anos tem é muito maior do que um adulto muito instruído há 50 anos atrás. Então hoje as pessoas sabem muito, têm muito conhecimento, mas a impressão que dá, talvez eu esteja equivocado ao afirmar, é que a cada dia que passa nós estamos sentindo menos, no sentido que nós não temos tempo para a gente, nós não temos tempo para as pessoas que estão no nosso lar, nós temos muito tempo para o nosso dispositivo eletrônico, nós estamos muito tempo para a rede social, para uma pessoa que está distante e que muitas vezes só sabe da minha existência ou só lembra da minha existência porque ela clicou e me aceitou como amigo. Então isso é algo muito novo para a gente, principalmente aí quem já tem mais de 30, que vivenciou várias épocas, sabe do que eu estou falando? Isso é muito novo. A juventude hoje já cresce já com o celular na mão e sabe fazer tudo. Mas nós que vivenciamos essas outras épocas, onde não tinha nada disso, ainda estamos aprendendo. Estamos aprendendo a nos relacionar com tudo isso que está moldando a nossa vida. E muitas vezes a gente está deixando a nossa vida passar, deixando aquele meu familiar que está ali do lado precisando da minha atenção, e estou dando atenção a outra coisa. Eu me pego muitas vezes pensando, refletindo, eu estou no celular, mas meu filho está ali querendo minha atenção. Então é algo para a gente pensar sobre isso aí. Bom, e por fim, autoeducação. O que é autoeducação? É a gente se educar pouco a pouco. E é claro que educação não no sentido de fazer as coisas assim, num sentido de ter etiqueta, sabe? Mas de mudar como ser, com vistas a ser uma pessoa melhor, uma pessoa de mais valores, uma pessoa de mais virtudes. E isso passa muito pela reforma íntima. Reforma íntima é aquela melhoria constante que nós vamos fazendo a partir do momento que nós vamos nos melhorando como pessoas, a partir do momento que a gente vai debatendo com os desafios que a vida vai nos proporcionando, a gente vai, de certa forma, sendo moldado. Nós somos pessoas maleáveis, graças a Deus. Eu acho que se perguntar, Luiz, como professor, o que a pandemia te proporcionou no teu trabalho? Uma das coisas que eu vou falar é, hoje eu sou uma pessoa mais maleável. É claro que nós temos que ser
também, de alguma maneira, sério com aquilo que nós estamos propondo. Porém, principalmente o professor, que tem o ego lá em cima nas alturas, ele precisa escutar mais, ele precisa ser mais maleável com as coisas, entender mais a situação, enxergar o ensino não só como algo colocar na cabeça do aluno, não só como aluno fazer prova. O ensino, e principalmente a educação, vai muito mais além disso, vai da transformação que aquele estudante tem que ter ao longo da sua disciplina e principalmente ao longo do curso dele. Então, todos nós, de alguma maneira, estamos nos reformando. Esse processo vai acontecer, você queira ou não. Você vai ser uma pessoa melhor. Você vai aprender a ser uma pessoa melhor. A vida vai te proporcionar isso. Deus vai te proporcionar isso. Porém, muitas vezes isso vai vir para você de uma maneira que você não quer. Uma maneira dolorida. Mas a partir das experiências que nós passamos no nosso dia a dia, a gente vai se transformando, a gente vai sendo pessoa melhor. E, obviamente, a reforma íntima vai acontecendo pouco a pouco. Basta você se comparar, né? Claro que estou falando aqui para os mais antigos, né, amiguinho? Mas basta você comparar quando você tinha 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu costumo dizer que a cada 10 anos nós temos uma cabeça diferente. O meu olhar de pai, lá em casa é 11 anos de diferença de um filho para o outro. O meu olhar para a primeira filha era um, hoje o outro olhar é outro. A gente muda, a gente amadurece. E obviamente a gente tem que amadurecer para melhor. Quebramos a cabeça, erramos todo dia. Erramos com uma palavra que a gente fala para alguém, erramos com nós mesmos, todos os dias também, mas é importante frisar, hoje a gente erra muito menos do que eu errava 20 anos atrás, do que eu errava 10 anos atrás. Então, a reforma íntima está acontecendo em mim? Está. Só que ela acontece de uma maneira lenta, desde que também eu queira, que eu esteja aberto a essa reforma íntima acontecer. E é claro, para finalizar, essa reforma íntima está muito atrelada ao processo de educação como um todo. Ok? Bom, temos aí alguns minutinhos para a gente discutir alguma coisa que não ficou clara, acrescentar alguma coisa, algumas perguntas. Fiquem à vontade, tá? Ok? Sim? Feliz aquele que aprende o que ensina. Sim, sim. Ou seja, talvez vivenciar o exemplo, vivenciar o que fala. Feliz porque já entendeu o que está falando. Embora, te falo assim, de coração, é muito difícil muitas vezes a gente vivenciar aquilo que a gente está pregando. Mesmo porque, igual nós comentamos, todos nós temos falhas, todos nós estamos no processo. Então assim, a gente sabe o caminho, mas ainda eu não fui convertido ao caminho, eu fui convencido, né, Vicente? Como dizia Paulo Pina, como diz Paulo Pina, eu fui convencido do caminho, mas talvez eu ainda não me converti a isso. E é claro que, como tudo tem um preço, talvez eu não estou querendo ainda pagar o preço disso. Talvez o preço pode ser grande, eu não estou preparado para ele ainda. Pessoal, mais alguma colocação? Bom, quem gostaria de fazer a oração final? Quem gostaria? Né? Exato. Exato.
Exato. Abel comentou que o momento crucial vai ser quando você é colocado à prova. Quando tudo aquilo que você fez por 1 ano, por 6 meses ou mais tempo, vai ser colocado em jogo. E aí que você testa. E o interessante, muitas vezes a gente falha numa situação dessa. E a gente fica arrependido. Mas, quando a gente consegue superar isso aí que você está comentando, quando você é colocado à prova e você supera, é uma sensação de alegria, de satisfação muito grande. Pensa, por exemplo, quando nós tivemos uma oportunidade para explodir de raiva com uma pessoa, explodir, você foi humilhado, pelo menos aos seus olhos, você foi humilhado, você estava com muita raiva daquela situação, mas você se comportou, você deu o outro lado, como Jesus ensinou. Ou seja, você não respondeu da mesma maneira, em resumo. E a partir desse momento que você foi provado e você conseguiu, isso cai como um verdadeiro salário, né, por tudo aquilo que a gente investiu nessa transformação, nessa reforma íntima que a gente está passando. Mas não é fácil, mudar não é fácil. É claro que para isso o Espiritismo, a gente acredita que nós temos várias etapas para a gente aprender a ser bom, a ser justo, a ser perfeito. Nós temos muitas etapas, as quais a gente chama também de reencarnações, né? Pessoal, quem gostaria de fazer a oração final? Vou entregar o microfone para esse rapazinho aqui, posso? Né? Então vou entregar o microfone para o Elvis.